Antes de começar, me diga, você acredita que um momento pode mudar tudo? Numa tarde abafada em meio ao deserto, quando o sol parecia derreter o horizonte, Aylin chegou ao imponente portão do Palácio Al-Rashid com as mãos trêmulas e o coração apertado no peito. Viera de longe. Da vila esquecida entre dunas e tradições, onde a pobreza era herança e o silêncio, uma defesa. Não sabia exatamente o que a esperava dentro daquelas muralhas douradas, mas carregava a certeza de que precisava estar ali. Por sua mãe. Pela dívida que o pai deixará. Pela própria sobrevivência. O palácio parecia flutuar sobre o calor do chão. Um mar de pedra esculpida com detalhes impossíveis, colunas longas como torres de histórias antigas, e guardas impassíveis como estátuas de granito. Aylin tentava não demonstrar medo, mas tudo em seus olhos denunciava o pavor. Era jovem, inexperiente, virgem. E pela primeira vez em sua vida, não estava cercada por ninguém que pudesse protegê-la. Foi recebida por uma mulher rígida, de véu cinza e olhos frios como o mármore dos corredores. A governanta a levou sem uma palavra até os aposentos das servas, um cômodo modesto com camas de ferro, janelas pequenas e silêncio espesso. Você começa amanhã ao amanhecer, disse apenas, antes de desaparecer como uma sombra. Durante aquela noite, Aylin mal dormiu. Pensava na promessa que fizera à mãe: voltarei para casa assim que possível. Mas algo nela sabia que o palácio não era apenas um lugar de trabalho. Era uma encruzilhada. Um destino. Na manhã seguinte, ainda escuro lá fora, ela recebeu seu uniforme, uma túnica branca simples e um lenço para os cabelos. A primeira tarefa foi cuidar da ala leste do palácio, onde se encontravam os jardins internos e os corredores menos movimentados. Ali, a paz do amanhecer era quebrada apenas pelo canto dos pássaros. Aylin gostava daquele silêncio. Sentia que podia respirar, longe da tensão que os outros cômodos carregavam. Mas ao fim da tarde, enquanto terminava de limpar o chão polido de um corredor, ouviu vozes apressadas, ordens em árabe e passos firmes se aproximando. Tentou sair dali rapidamente, mas ao virar o corredor errado, deu de cara com uma porta entreaberta, onde nunca havia estado. Era uma sala ampla, banhada por uma luz dourada que escapava por frestas do teto. Sem saber que era proibido, Aylin entrou. Queria apenas se esconder por alguns segundos e evitar ser vista pelos guardas. O cheiro no ambiente era diferente. Um perfume amadeirado, forte, masculino. Ela se virou, tentando sair, mas a porta rangeu mais alto que o silêncio, e uma voz cortou o ar. Quem deu permissão para entrar aqui? Aylin congelou. O sotaque era profundo. A entonação, autoritária. Mas o que mais a paralisou foi o homem que surgiu da penumbra. Alto, pele bronzeada pelo sol do deserto, barba por fazer, olhos escuros como noite sem lua. Estava sem a parte superior da túnica, deixando o tronco parcialmente à mostra. Ela desviou o olhar imediatamente, sentindo o calor invadir seu rosto. Mas viu o suficiente. O corpo dele era marcado por cicatrizes, músculos definidos e uma presença que dominava o ar. Ela gaguejou algo inaudível, tentando explicar. Mas ele ergueu uma das mãos, ordenando silêncio. Você sabe quem sou? Aylin balançou a cabeça, assustada. Sou o dono deste palácio. O Sheikh Zai al-Rashid. O nome caiu sobre ela como um trovão. O homem de quem todos sussurravam. Temido, respeitado, isolado. Diziam que não permitia aproximação. Que dispensara todas as servas que ousaram entrar em sua ala privada. E agora ela, a recém-chegada, tinha feito exatamente isso. Me perdoe, eu não sabia, murmurou, abaixando os olhos, o corpo todo rígido de nervosismo. Houve um silêncio que pareceu durar horas.
Quando ela criou coragem para olhar de novo, ele já estava com a túnica fechada até o pescoço. Mas os olhos continuavam fixos nela. Não havia raiva neles. Havia algo mais sombrio. Uma curiosidade contida. Um reconhecimento estranho. Qual seu nome? Perguntou, com a voz baixa. Aylin. De onde você veio? Da vila de Mersa, senhor. Zai deu um passo à frente, e mesmo que sua expressão não mudasse, a intensidade com que a observava fazia Aylin recuar instintivamente. Ela queria desaparecer. Mas os pés não obedeciam. Estava presa. Não apenas ali, no chão polido do palácio, mas em algo que não conseguia nomear. Vá. Volte para os seus aposentos. Mas lembre-se, nunca mais entre aqui sem ser chamada. Está entendido? Ela assentiu, recuando. Quando virou as costas, sentiu que o ar se tornará mais denso. Como se aquele quarto agora estivesse dentro dela. Como se o olhar do sheik tivesse deixado uma marca que não sairia tão cedo. Naquela noite, não falou com ninguém. Nem mesmo as outras servas, que sussurravam sobre punições e castigos. Aylin sabia que deveria estar com medo. Mas havia algo pior do que medo, o pensamento constante naquela voz. Naquele olhar. Naquelas cicatrizes. Na manhã seguinte, foi chamada antes mesmo do café. A governanta lhe disse, sem expressão. A partir de hoje, você foi designada à ala principal. Servirá apenas ao sheik. Ela quase caiu. Não era possível. Era algum tipo de punição? Ou um teste? Ninguém nunca era designado diretamente ao sheik. Sem opção de recusar, foi levada até os aposentos dele. Entrou com passos pequenos, quase invisíveis. Ele estava de costas, olhando pela janela larga que dava para o deserto. Vestia roupas negras, impecáveis, com um anel antigo no dedo esquerdo. Quando ela entrou, não se virou. Apenas disse: a partir de agora, você será responsável por minhas coisas pessoais. Nada mais. Não fale demais. Não toque em mim. Não olhe o que não deve. Aylin engoliu em seco. Respondeu com um aceno e se pôs a trabalhar. Dobrava túnicas, organizava perfumes, recolhia objetos com cuidado quase sagrado. Ele a observava de longe. Como quem testa. Como quem lê uma história sem palavras. E foi assim que tudo começou. Um erro. Um olhar. Um segredo. Um corpo que ela nunca deveria ter visto. Mas que agora, não conseguiria esquecer. Aylin não sabia exatamente quantos dias haviam se passado desde que fora transferida para os aposentos do sheik. O tempo parecia perder sua forma entre as paredes de mármore frio e os tapetes silenciosos do palácio. Sua nova rotina consistia em tarefas meticulosas: arrumar as roupas do sheik, preparar a bandeja de chá ao entardecer, alinhar seus livros e papéis sobre a escrivaninha de madeira escura. Nunca mais. Nunca menos. Zai era um homem de hábitos rígidos e silenciosos. Entrava e saía sem aviso, mal dirigia palavras, mas quando falava, sua voz preenchia o ambiente com um comando natural. Havia algo em sua presença que fazia até o ar se comportar, como se o próprio palácio respirasse de forma diferente quando ele estava por perto. No entanto, o que mais intrigava Aylin não era o poder dele. Era o mistério. O sheik jamais permitia ser visto sem túnica. Seus braços, pescoço e peito estavam sempre cobertos, mesmo sob o calor sufocante do deserto. Era como se ele se escondesse, não por vaidade, mas por defesa. E, claro, havia os rumores.
Nos corredores, as outras criadas falavam em sussurros sobre cicatrizes antigas. Sobre um ataque brutal que quase tirou a vida de Zai anos atrás. Diziam que ele só sobreviveu porque foi encontrado desacordado, enterrado na areia, com o corpo marcado por lâminas e fogo. Ele não deixa ninguém tocar nele desde então, disse uma das servas, certa noite, na cozinha. Nem médicos. Nem mulheres. Nem ele mesmo, dizem. Aileen ouvia, mas não comentava. Parte por respeito, parte porque já tinha visto mais do que deveria. Aquela primeira visão breve do corpo dele, dias atrás, era uma imagem que não a deixava em paz. Havia poder naquela carne marcada. Havia dor, mas também força. E talvez, algo mais. Uma tarde, quando Zai não estava, Aileen entrou em seus aposentos como de costume. Ia apenas recolher as roupas deixadas no lavatório. Mas ao dobrar uma das túnicas recém-retiradas do cabide, percebeu que ela ainda estava úmida. Tinha o perfume dele. E um calor estranho que ainda não se dissipara. Sem entender o impulso, levou o tecido ao rosto. Apenas por um segundo. E então a porta se abriu. Zai estava ali. Parado. Observando. A jovem deixou cair a túnica imediatamente, o rosto em chamas. Me perdoe, eu não sabia que o senhor já tinha retornado. Ele entrou sem dizer nada. Fechou a porta devagar. Aproximou-se dela em silêncio. Aileen sentia o coração martelando no peito. Sabia que aquilo era imperdoável. Sabia que talvez tivesse selado seu destino. Mas quando Zai parou diante dela, não havia fúria nos olhos dele. Havia algo ainda mais desconcertante, curiosidade. Por que fez isso? Perguntou, com voz baixa. Eu não sei. Ele observou seu rosto por longos segundos. Então, sem aviso, desabotoou a gola da própria túnica. 1, 2, 3 botões. Aileen ficou imóvel. Assustada. Fascinada. O tecido se abriu lentamente, revelando o início das cicatrizes. Profundas, desenhadas como trilhas de um mapa antigo. Marcas que começavam no ombro, desciam pelo peito até se perderem sob o pano ainda fechado. Olhe, Aileen. É isso que todos temem ver. Ela hesitou. Mas seus olhos obedeceram. E quando encararam cada linha daquelas marcas, algo dentro dela se partiu em silêncio. Não era nojo. Nem medo. Era compaixão. E admiração. Quem fez isso? Tentou apagar o Senhor, murmurou. Mas só deixou ainda mais claro quem o Senhor é. Zai fechou a túnica. Virou-se. Respirou fundo. Não diga isso de novo. Nunca. Ela baixou a cabeça. Mas algo dentro dela já tinha mudado. Na noite seguinte, ele a chamou para levar chá em sua biblioteca particular. Era raro. Ele costumava beber sozinho. Quando ela entrou, Zai estava sentado no chão, cercado por livros e papéis antigos. O cabelo escuro, meio desalinhado, caía sobre a testa. Os olhos estavam fixos em uma carta escrita em árabe antigo. Sente-se, disse apenas. Aileen hesitou. Sentou-se a 2 metros de distância. Você sabe ler? Um pouco. Minha mãe me ensinou com livros velhos que achamos no mercado. Ele entregou a carta a ela. Leia em voz alta. Aileen pegou o papel com mãos cuidadosas. Começou a ler, pausando nas palavras difíceis. A carta falava sobre lealdade, amor e cicatrizes da alma que não se curavam com o tempo. Quando terminou,
ergueu os olhos e viu Zai com o olhar perdido no vazio. Ele parecia longe. Vulnerável. Essa carta foi escrita por quem me traiu, disse ele. E mesmo assim, guardo como lembrança. Aileen não respondeu. Apenas ficou ali. Com ele. Em silêncio. As noites seguintes seguiram o mesmo padrão. Ela era chamada para ler, ou apenas para ficar em silêncio enquanto ele escrevia. Nunca se tocavam. Nunca se aproximavam demais. Mas a tensão crescia a cada encontro. Um dia, quando se despedia para voltar aos aposentos das servas, Zai segurou seu pulso por um instante. Você já tocou em algo que depois não conseguiu esquecer? Ele perguntou. Ela apenas assentiu, com os olhos presos nos dele. Então entende o perigo. Na madrugada que se seguiu, Aileen acordou sobressaltada, com o som de passos apressados no corredor. Abriu a porta e viu a governanta murmurando ordens para 2 guardas. O que houve? Sussurrou uma das servas ao lado. Dizem que o sheik teve um pesadelo. Daqueles que fazem ele perder o controle. Aileen voltou a se deitar, mas seu corpo não descansou. Sentia que aquele homem escondia mais do que cicatrizes na pele. Sentia que estava sendo puxada para algo muito maior. Algo que não se podia ver. Mas que se sentia, com o toque. E ela já tinha provado esse toque. Mesmo que apenas por um segundo. E esse segundo, era tudo o que bastava para nunca mais esquecer. Nos dias que se seguiram, algo invisível começou a crescer entre Aileen e o sheik. Não era amor, ao menos não da forma como ela conhecia. Também não era desejo puro, era algo mais perigoso. Um território entre o proibido e o inevitável. Eles se viam todos os dias, mas raramente trocavam mais do que 5 ou 6 palavras. Ainda assim, havia silêncios que diziam tudo. Zai começara a deixá-la entrar em lugares onde nenhuma outra criada entrava. Ela limpava o aposento onde ele guardava seus livros mais antigos, manuseava tecidos que ele vestiria na noite seguinte, organizava frascos de óleo e bálsamos que exalavam um perfume único, o mesmo cheiro que agora impregnava sua memória. Ele nunca a tocava. Nunca se aproximava demais. Mas seus olhos, os olhos falavam. E Aileen já não conseguia dormir sem pensar neles. Certa tarde, o vento soprou mais forte sobre o deserto. O céu escureceu com uma tempestade de areia anunciada pelos guardas. Aileen ajudava a fechar as janelas do 2º andar quando ouviu passos vindos do salão principal. Estava sozinha, os criados haviam corrido para o lado oposto do palácio. Antes que pudesse se esconder, a voz dele a chamou. Aileen. Venha comigo. Ela virou-se e o viu à porta, usando trajes mais simples, os cabelos soltos. Ele parecia humano. E cansado. Ela desceu com cuidado. Ao chegar perto, ele disse. Sente-se. Preciso ouvir silêncio. Não era um pedido. Mas não era também uma ordem cruel. Era quase um pedido de ajuda disfarçado de comando. Aileen sentou-se em um tapete junto à parede. Zai afastou-se até a lareira e acendeu-a, mesmo com o calor. As labaredas lançaram sombras dançantes sobre o rosto dele. Às vezes, a areia me sufoca mais por dentro do que por fora, murmurou, olhando para o fogo. Mesmo com todo este poder, há noites em que acordo gritando. E ninguém pode me acalmar. Aileen ficou em silêncio. Sentia que não devia interromper. Você não pergunta nada. Nunca pede nada, continuou ele, virando-se um pouco em sua direção. Isso te faz diferente. E perigosa. Ela o olhou, surpresa. Perigosa?
Mulheres que se calam são as que mais me fazem ouvir. Essas palavras queimaram dentro dela. Como se, finalmente, ele admitisse que também sentia. Zai se aproximou alguns passos. Parou diante dela. A luz da lareira iluminava as feições dele, o rosto firme, os olhos escuros que pareciam esconder séculos de história. Levante-se, disse ele. Ela obedeceu. O corpo trêmulo, sem entender o que aconteceria. Ele estendeu a mão e, com uma lentidão quase sagrada, segurou o lenço que cobria os cabelos dela. Aileen estremeceu. Era a primeira vez que ele a tocava. Retirou o lenço com cuidado, como se estivesse desvendando um segredo. O que vê quando me olha? Perguntou, baixo. Ela respondeu sem pensar. Vejo um homem com medo de mostrar quem é. O silêncio que se seguiu foi denso. Mas ele não recuou. Pelo contrário. Levou a mão ao botão superior da túnica e, com um leve movimento, desabotoou. Dessa vez, ele não parou no terceiro botão. A túnica caiu parcialmente pelos ombros, revelando as cicatrizes que ela já conhecia, e outras que nunca havia visto. Eram profundas. Cortes antigos. Marcas de queimaduras, de violência. Mas também havia algo nelas que Aileen não esperava, beleza. Uma espécie de força crua, que desafiava qualquer tentativa de apagamento. Toque, ele sussurrou. Ela hesitou. Não quero ferir. Já estou ferido. Só quero saber se ainda consigo sentir. Com mãos trêmulas, Aileen estendeu os dedos. Tocou, com a ponta da pele, a cicatriz que atravessava o ombro dele até a clavícula. Um arrepio percorreu o corpo dela. E também o dele. Ela olhou para cima, os olhos presos nos dele. Zai estava com a respiração pesada. O senhor sente? Ele fechou os olhos. Por um instante, pareceu despido de qualquer proteção. Sinto, você. Essas palavras foram um sussurro que rasgou o mundo dela em dois. Depois daquela noite, tudo mudou. Mas nada foi dito. Nenhuma confissão. Nenhuma promessa. O toque aconteceu, e então, ele desapareceu. Por 2 dias inteiros, Aileen não viu Zai. Ele cancelou os pedidos. Não a chamou. Não deu sinais. As outras criadas diziam que ele viajou até a fronteira sul, tratar de assuntos políticos. Mas no fundo, Aileen sabia que ele estava fugindo. Fugindo dela. Na madrugada do 3º dia, quando o sono já parecia impossível, ela se levantou e foi até a biblioteca. Era o único lugar onde se sentia próxima dele. Acendeu uma vela e começou a folhear um dos livros que ele costumava ler. Lá, entre as páginas, encontrou uma folha solta. Um bilhete. Você tocou em mim. E agora é tarde para esquecer. Assinatura nenhuma. Mas ela reconheceria aquela caligrafia até no escuro. Na manhã seguinte, o sheik estava de volta. Mas não a chamou. Não falou com ela. Passou por ela no corredor como se fosse invisível. E isso doeu mais do que qualquer ausência. Aileen queria fugir. Queria voltar para sua vila, para sua casa simples e silenciosa. Mas sabia que já não pertencia a lugar nenhum. Pertencia à lembrança de um toque. Uma semana depois, o inesperado aconteceu. Aileen foi convocada para levar chá no salão principal. Um evento formal. Roupas tradicionais. Presenças políticas. Estava nervosa, mas seguiu as ordens. Ao entrar, viu-o de longe. Sentado no trono de mármore negro, os olhos fixos à frente. Vestia branco e dourado.
Nenhuma marca aparente. Nenhuma brecha. Mas quando ela passou por ele, servindo a bandeja, ouviu baixinho: "Espere-me esta noite. No salão da lareira." Ela quase deixou o bule cair. Mas continuou. Com o coração em ruínas. À meia-noite, como mandado, Ailyn caminhou até o salão da lareira. Estava vazio. Silencioso. Mas a luz bruxuleante já queimava no centro da parede. Zai estava lá. Sozinho. Sentado no chão, com as costas contra a parede, como se esperasse por ela há anos. "Sente-se", disse ele, com a voz mais serena que ela já ouvirá. Ela sentou ao lado. Tão perto que os ombros quase se tocavam. O silêncio era absoluto. Mas o fogo estalava como se contasse segredos. "Eu não posso te dar o que você merece, Ailyn", disse ele, encarando as chamas. "Mas posso te dar algo que nunca dei a ninguém: o meu silêncio. O meu corpo. E o meu nome." Ela o olhou. Os olhos marejados. "E você? Vai me dar o seu?" Ela assentiu, com os lábios tremendo. "Já te dei, no dia em que te toquei." O salão da lareira estava mergulhado em uma penumbra dourada. As chamas dançavam suaves contra as paredes de pedra, lançando sombras que pareciam respirar junto com eles. Ailyn e Zai permaneciam lado a lado no chão, sem pressa, como se o tempo finalmente tivesse decidido parar, só por eles. Era a primeira vez que ela o via tão vulnerável. Não por estar sem armadura, mas por não tentar parecer invencível. "Você tem medo de mim?" Ele perguntou, olhando fixamente para o fogo. Ela demorou para responder. "Tinha. Mas agora, tenho medo de mim." "Por quê?" "Porque eu sinto coisas que não sei como apagar." Zai virou o rosto em direção a ela. Os olhos escuros estavam diferentes. Não havia arrogância. Nem poder. Apenas uma fome contida, uma espécie de solidão que havia finalmente encontrado um nome. "A minha dor assusta as pessoas", disse ele, num sussurro. "Mas você olhou para ela como se fosse beleza." Ailyn desviou o olhar, mas seus olhos estavam molhados. Como se carregassem palavras que o mundo ainda não tinha coragem de ouvir. Então ele estendeu a mão. Não como um comando, mas como um pedido. Ela a segurou. Pela primeira vez, não havia distância entre eles. Zai se levantou, puxando-a com delicadeza. Os dois estavam em pé, frente a frente, respirando o mesmo ar rarefeito de quem sabe que está prestes a atravessar um limite sem retorno. "Posso te mostrar quem eu sou, se você quiser ver", disse ele, a voz baixa, quase falhada. Ailyn assentiu, o coração pulsando nos lábios. E então, com movimentos calmos, Zai tirou a túnica diante dela. Não com pressa. Não com sedução vulgar. Mas com uma honestidade crua. Seu corpo estava ali. Inteiro. Marcado. Real. Cada cicatriz contava uma história. Ela tocou uma a uma. Com dedos leves. Com olhos que não julgavam. "Elas não me assustam", sussurrou. Zai levou a mão até o rosto dela. Tocou sua bochecha com o dorso dos dedos. Depois, os lábios. E então se inclinou, devagar, pedindo permissão com os olhos. Ailyn não fugiu. O beijo aconteceu sem urgência. Mas com uma profundidade que fazia o mundo inteiro desaparecer. Era como mergulhar em um segredo antigo. Como se o corpo dele dissesse o que a alma nunca ousou pronunciar. Quando as roupas de Ailyn caíram ao chão, houve silêncio. Zai parou. Olhou para ela com um respeito que a fez estremecer.
É sua primeira vez? Ela assentiu. Ele respirou fundo. Então me diga. Se quiser parar, agora ou depois, eu paro. Tudo. A qualquer momento. Aileen se aproximou, colocando as mãos sobre o peito dele. Sentia o coração de Zai batendo como o dela. Forte. Vivo. Eu não quero parar. A noite então se revelou como uma dança delicada entre dois corpos que nunca haviam sido tocados com tamanha reverência. Zai era firme, mas paciente. Guiava os movimentos como quem acaricia uma ferida antiga. Tocava Aileen como se ela fosse feita de silêncio, e cada gesto contava mais que palavras. Ela, tímida no início, foi se soltando aos poucos. Deixando-se conduzir. Descobrindo sua própria coragem. O medo foi dando lugar a uma entrega que surpreendia até a si mesma. Ele a beijava com intensidade e cuidado, alternando entre a força do homem e a ternura do homem quebrado que finalmente se permitia amar. As cicatrizes deixaram de ser feridas. Foram, naquela noite, caminho e ponte. E quando ambos alcançaram juntos o ápice da entrega, não foi apenas o corpo que se revelou. Foi a alma. Horas depois, estavam deitados, lado a lado, sem cobertas, apenas os lençóis sobre as pernas e a brisa da madrugada acariciando a pele ainda quente. Zai olhava para o teto. Pensativo. Silencioso. Aileen o observava, ainda tentando compreender tudo o que acabará de acontecer. Sentia-se diferente. Como se tivesse deixado parte de si dentro dele. Você não é mais a mesma, ele disse, como se adivinhasse seus pensamentos. Ela sorriu, com os olhos. Nem você. Zai virou o rosto e a encarou. Estendeu o braço e puxou-a para mais perto, com o cuidado de quem segura algo frágil demais. Se alguém souber o que aconteceu entre nós, vão tentar te tirar de mim, murmurou. Vão dizer que é inaceitável. Que você não tem sangue real. Que eu perdi a razão. Aileen encostou a cabeça no peito dele. Então não conte. Deixe que pensem o que quiserem. Mas não me mande embora. Ele passou os dedos nos cabelos dela. A respiração pesada, como se lutasse contra tudo o que sentia. Você acha que me tocou apenas por fora, Aileen? Mas você entrou onde ninguém jamais entrou. Na manhã seguinte, o palácio parecia outro. Mas só para ela. Zai havia desaparecido logo ao amanhecer. Não havia deixado bilhetes. Nem ordens. Nada. Aileen sentia o corpo ainda sensível, as marcas do toque dele como brasas silenciosas. Mas também carregava algo novo, uma incerteza que feria mais do que qualquer dor física. No corredor principal, viu olhares estranhos. Como se alguém soubesse. Como se a atmosfera tivesse mudado. No refeitório, a governanta a chamou de lado. O sheik viajará para a capital esta noite. Você deverá permanecer nos seus aposentos até segunda ordem. Aileen assentiu, mas sentiu um aperto no peito. Por quê? Estaria ele fugindo de novo? Naquela noite, ficou sentada perto da janela. Olhava o céu do deserto, tentando encontrar alguma estrela que explicasse o que vivia. Então alguém bateu à porta. Era um dos guardas. Trazia um envelope de tecido azul. Ela abriu com as mãos trêmulas. Dentro, um papel com a caligrafia inconfundível. Você me tocou onde nem o tempo ousou tocar. E agora, não há volta. Espere por mim. As mãos de Aileen tremeram. Não sabia se era alívio ou temor. Mas uma certeza crescia em seu peito. Aquela noite não fora apenas entrega.
fora o selo de algo que ninguém mais entenderia. Algo que começou no toque, e agora queimava como segredo eterno. Os dias seguintes à viagem de Zai foram um labirinto de silêncio e saudade. Aylin permanecia nos aposentos designados, como ordenado, sem tarefas, sem notícias. O palácio parecia respirar em outro ritmo, como se o próprio deserto sentisse a ausência do homem que comandava tudo com um simples olhar. Ela se pegava lembrando da noite que compartilhara com ele, não em detalhes físicos, mas nas sensações. O calor de seu toque, o peso dos olhos dele sobre os dela, a forma como os dois haviam se encaixado, como se seus corpos sempre tivessem pertencido um ao outro. Era mais do que desejo. Era como se ela tivesse tocado uma dor que ninguém mais suportava. Mas, com o tempo, a ausência de Zai começou a machucar. No quarto dia sem qualquer sinal, Aylin levantou-se da cama e caminhou até a biblioteca. Precisava respirar aquele espaço. Precisava sentir algum traço dele. Abriu os livros, folheou cartas antigas, sentou-se no mesmo lugar onde lera para ele tantas vezes. Foi então que encontrou, dentro de um livro de capa preta, uma nova carta, não dirigida a ela, mas com a caligrafia dele. Se algum dia eu desaparecer, não procure meu corpo. Procure o que sobrou da minha alma. Ela segurou o papel com as mãos trêmulas. Era recente. A tinta ainda parecia fresca. O medo subiu como um nó na garganta. E se ele não voltasse? Na manhã do sexto dia, um boato atravessou o palácio como vento cortante. O sheik havia sido visto em uma clínica particular, nos arredores da capital. Estava ferido. Alguém tentará atacá-lo. Aylin ficou paralisada. A informação não era oficial, saíra de um dos jardineiros que ouvirá os guardas sussurrando. Ela correu até a governanta, o coração quase rompendo. O sheik, ele está bem? A mulher, fria como sempre, apenas respondeu. Se você quer continuar sob este teto, contenha seus sentimentos. Essas palavras bateram nela como uma bofetada. Mas Aylin não podia mais fingir que era apenas uma criada. Não depois do que viveram. Ao cair da noite, ela tomou uma decisão. Pegou um dos mantos usados pelas hóspedes, prendeu os cabelos, saiu pela porta dos fundos e fugiu do palácio. O desespero não permitia esperar ordens. Precisava vê-lo. Saber se estava vivo. Pagou um homem com o pouco que tinha para levá-la até a capital. O deserto parecia mais frio naquela noite. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Horas depois, chegaram à clínica indicada. Era um prédio discreto, escondido entre muralhas. Aylin caminhou com passos firmes até a recepção. Vim ver Zai al-Rashid, disse, tentando manter a voz firme. A atendente a encarou com desconfiança. Você é da família? Eu sou, importante para ele. Houve um instante de hesitação, até que um homem apareceu, um dos guardas pessoais do sheik. Aylin, disse ele, surpreso. Ele pediu para que ninguém o visse. Mas talvez. Antes que ela pudesse responder, uma enfermeira se aproximou. Ele acordou. E está chamando por uma mulher. Não disse o nome. Apenas, pediu que ela fosse leve como o vento e firme como o deserto. Os olhos de Aylin se encheram de lágrimas. Era ela. Ele a estava chamando. Entrou no quarto devagar. Zai estava deitado, os olhos semicerrados, uma atadura no lado esquerdo do peito. O rosto pálido. A força contida, por um momento, parecia tê-lo abandonado. Mas ao vê-la, ele respirou mais fundo. Você veio, disse, rouco. Ela se aproximou, segurou sua mão com cuidado.
Como poderia não vir? Ele fechou os olhos por um instante. Uma lágrima solitária desceu pela lateral de seu rosto. Eles tentaram de novo. O mesmo veneno. A mesma intenção. Quem? Ela perguntou. Alguém do conselho. Alguém que não aceita que eu ame, alguém como você. O coração dela parou por um segundo. Eles sabem. Não ainda. Mas desconfiam. Eu vejo nos olhos deles. E isso te coloca em perigo. Aileen apertou a mão dele com mais força. Não me importo. Zai sorriu de leve. Eu me importo. Você me trouxe de volta. Quando todos me viram como um homem sem alma, você viu a alma. Mesmo que estivesse despedaçada. Ela se inclinou. Beijou sua testa. Não importa o que digam. Você me pertence. Ele abriu os olhos. Olhou profundamente nos dela. Você ainda deseja o meu corpo? Mesmo agora? Ela o encarou com firmeza. Eu não desejei seu corpo, Zai. Eu desejei você. E seu corpo foi apenas o segredo que me deixou entrar. Zai passou os dias seguintes em recuperação. Aileen não saiu do quarto. Dormia em uma poltrona ao lado, cuidava dos curativos, lia em voz baixa enquanto ele descansava. Na madrugada do 8º dia, ele segurou a mão dela e disse: Quando eu estiver de pé, vamos voltar. E dessa vez, não vou mais te esconder. Ela sorriu, com os olhos marejados. Eu não nasci para os holofotes. Você nasceu para me curar, ele respondeu. E naquele momento, ela soube que o corpo dele já não era mais um segredo. Era uma promessa. A volta ao palácio aconteceu sob silêncio absoluto. Zai ainda se recuperava, mas insistira em regressar. Queria estar de volta ao seu território antes que as serpentes do conselho espalhassem o veneno por todo o império. Ele chegava mais magro, mais pálido, porém com o olhar de quem não havia morrido, e isso, para muitos, era o suficiente para causar medo. Aileen caminhava alguns passos atrás dele, como mandava o protocolo. Vestia o manto escuro de criada, o lenço ocultando parte do rosto, mas não os olhos, e era neles que estava a verdadeira revolta. Ela não era mais a mesma. Aquela noite na clínica, em que Zai lhe revelara tudo, sua dor, seus inimigos, sua fraqueza, mudará algo dentro dela. Já não era uma jovem assustada com o poder dele. Agora, era uma mulher que conhecia cada cicatriz de seu corpo, e que o havia tocado com verdade. E por isso, se ele caísse, ela também cairia. Mas cairia com a cabeça erguida. O retorno não passou despercebido. O palácio inteiro ficou em silêncio quando os portões se abriram para recebê-los. Guardas alinharam-se, criadas ajoelharam-se. Os conselheiros não apareceram, o que, por si só, já era um sinal. Zai caminhou direto até seus aposentos, e antes de fechar a porta, olhou discretamente por cima do ombro, indicando a Aileen que o seguisse. Ela entrou sem hesitar. Ele dispensou os guardas com um gesto. Quando ficaram a sós, finalmente falou. Eles estão se movendo como lobos. Acham que me enfraqueceram. Acham que podem me dobrar com ameaças. E podem? Ela perguntou, com firmeza. Zai se aproximou dela. Antes, talvez. Agora, não mais. Aileen baixou os olhos. Sabia o que ele queria dizer. Sabia que tudo o que estava para acontecer agora era consequência direta do que viveram. Estive pensando, continuou ele, com voz rouca, se eu te mantiver perto, eles usarão você contra mim. Mas se eu te afastar, vou definhar por dentro. Ela ergueu o olhar,
os olhos marejados. Então me faça ser parte da sua guerra. Me coloque dentro dela. Zai a encarou, silencioso, até sorrir com uma dor evidente. Você tem coragem demais para alguém que conheceu o pior de mim. Ela se aproximou. O pior de você foi o que me salvou. Naquela noite, Zai convocou o conselho para uma reunião extraordinária. Vestiu trajes cerimoniais escuros, imponentes, ocultando as cicatrizes como fazia sempre, mas com um olhar mais letal do que qualquer lâmina. Aylin não esteve presente na reunião, ele exigiu que ficasse nos aposentos, por segurança. Mas o que se desenrolou naquela sala ecoaria por todos os corredores do palácio. Com voz firme, ele declarou: tentaram me matar 2 vezes. Falharam nas 2. E agora voltam a me desafiar, por medo do que sentem quando não conseguem me controlar. Um dos conselheiros, mais ousado, ousou retrucar: Senhor, não é medo. É preocupação. Os rumores de envolvimento com uma serva. Zai o interrompeu com um olhar gelado. Não ouse terminar essa frase, aqui. Porque se disser o nome dela em vão, eu esquecerei que você é parte deste conselho. O silêncio caiu como lâmina. Zai continuou: se eu me rebaixei ao amor, então saibam, fiz isso de forma consciente. E não aceitarei que toquem nela, direta ou indiretamente. Os homens à mesa trocaram olhares. Um deles, mais velho, disse: mas e a linhagem? A tradição? O povo precisa de uma união com sangue real. Zai bateu com a palma da mão na mesa. O povo precisa de um líder que tenha coração. E se o meu coração escolheu uma mulher humilde, então que assim seja. Na manhã seguinte, os rumores correram. Aylin tornará-se o segredo mais comentado do império. Alguns diziam que ela enfeitiçara o sheik. Outros, que ele estava louco. Mas ninguém ousava se aproximar dela diretamente. Mesmo assim, ela percebia os olhares, cruzados nos corredores, sussurrados nos jardins. E mesmo tentando manter a cabeça erguida, o medo voltava em ondas. Até que, certa noite, Zai entrou em seus aposentos com os olhos inflamados de raiva. Eles ameaçaram você? Ela negou com a cabeça, mas ele sabia ler seu silêncio. Está tudo nas entrelinhas, disse ela. Eles não precisam dizer. Eles fazem com os olhos. Zai caminhou de um lado ao outro, as mãos cerradas. Eu queria poder te proteger com um castelo. Um exército. Um decreto. Ela se aproximou. Tocou o rosto dele com delicadeza. Eu não preciso de proteção. Preciso apenas que você continue me enxergando como naquela noite. Ele a olhou, profundamente. Aylin, se eu te pedir para ficar, mesmo sabendo que tudo isso pode se tornar uma prisão para você. Ela sorriu com doçura. Eu nunca fui livre, Zai. Até te tocar. Ele a puxou para si com força. O beijo veio intenso, cheio de urgência, de medo, de confissão. Como se os dois soubessem que a guerra havia apenas começado, mas que agora estavam juntos dentro dela. Naquela mesma noite, dormiram lado a lado. Zai acordou várias vezes, com pesadelos, o corpo suando, a respiração pesada. Mas cada vez que ela o tocava, ele voltava. E antes de amanhecer, ele sussurrou em seu ouvido: se for uma maldição te amar, então eu aceito. Porque viver sem você seria a morte definitiva. Ao amanhecer, Aylin foi chamada ao salão principal. Zai a esperava. Sozinho. Vestia branco. As portas estavam abertas. O vento do deserto entrava com força. Ele estendeu a mão para ela.
O povo precisa saber que você é minha. Não escondida. Não em segredo. Mas diante do sol. Ela hesitou. 1 passo. 2. Os olhos marejados. O coração em rebelião. Então colocou a mão na dele. E pela primeira vez, sentiu que pertencia a algum lugar. Zai a puxou para junto do peito. E diante de todo o palácio, diante dos olhos do mundo, declarou: essa mulher tocou o meu corpo. Mas foi a minha alma que se rendeu a ela. O palácio nunca mais foi o mesmo. Depois que Zai estendeu a mão para Aylin diante dos guardas, dos conselheiros e das muralhas ensolaradas do deserto, houve um rompimento. Um antes e um depois. Para uns, aquilo foi heresia. Para outros, foi coragem. Mas para ele, foi libertação. O homem que por anos se vestira de cicatrizes, de silêncio e de poder absoluto agora estava despido diante do mundo, e o que escolhia mostrar não era a força, mas o sentimento. Uma serva, uma mulher sem linhagem, sem joias, sem sobrenome. Apenas com os olhos que sabiam ler dores, e mãos que sabiam curá-las. Aylin, por sua vez, não buscava reconhecimento. Muito menos a grandiosidade dos salões dourados. Tudo o que queria, no fundo, era continuar tocando o homem por trás do título. O corpo que aprenderá a conhecer como se conhecesse uma oração proibida. O peito que carregava marcas, mas que agora também pulsava por ela. Naquela mesma noite, Zai ordenou que fosse celebrada uma cerimônia privada. Não quero vestidos de ouro, nem danças forçadas, disse, de forma serena. Quero algo real. Quero que você seja minha, como sempre foi, desde o primeiro toque. Aylin não soube o que responder. Ela se via como uma chama pequena dentro de um reino feito de tempestades. E, no entanto, ele a fazia sentir que era ela quem trazia a luz. A cerimônia aconteceu no jardim escondido entre as muralhas internas. Só os mais próximos estiveram presentes. Nada de fotógrafos, de imprensa internacional ou alianças de família. Aylin usava um vestido simples, branco, de linho leve. Os cabelos soltos, como no dia em que Zai os desnudou pela primeira vez. Ele vestia preto. Como se ainda reconhecesse as sombras pelas quais havia passado. Mas os olhos brilhavam. Um homem inteiro, ainda que ferido, finalmente em paz. Quando a cerimônia terminou, ele a segurou pela cintura, colou os lábios no ouvido dela e sussurrou: você me reergueu, mesmo quando eu já tinha enterrado a esperança. Naquela noite, não houve pressa. Zai levou Aylin até o quarto reservado aos sultões. Um lugar onde nunca havia permitido que mulher alguma pisasse. Ele mesmo evitava aquele lugar. Era como um santuário intocado, guardado apenas para alguém que ele acreditava jamais existir. Mas ela existia. E estava ali. A porta se fechou. A luz era baixa. O perfume no ar era o mesmo que exalava da pele dele, amadeirado, quente, marcante. Zai se aproximou com cuidado. Não como quem toma posse. Mas como quem se ajoelha diante de um milagre. Posso te tocar de novo? Perguntou, como da primeira vez. Aylin assentiu, os olhos marejados. E ali, no centro da noite, eles se encontraram de novo. Não havia mais medo. Não havia mais culpa. Havia o reencontro entre dois corpos que se conheciam sem pressa, sem promessas vazias. Ele tocou cada parte dela como quem agradece pela chance de estar vivo. Ela o percorreu com os lábios como quem desenha mapas em território sagrado. Quando se deitou sobre ela, Aylin não fechou os olhos. Quis ver tudo. Quis gravar cada expressão, cada suspiro, cada gesto.
Sentiu as mãos dele se entrelaçarem às suas, os lábios explorando seu pescoço, e o corpo quente invadindo o dela com intensidade e ternura. Era como uma tempestade que sabia exatamente onde chover. O prazer que encontraram não foi o do desespero, mas o da reverência. A cada movimento, Zai parecia pedir permissão. E Aylin parecia dizer sim sem palavras. Foi uma dança antiga. Uma oferenda. E, ao fim, quando se deitaram lado a lado, exaustos e unidos, ele murmurou: "Ninguém jamais me viu como você. Por isso, você é a única que eu não consigo esquecer." Os dias que se seguiram trouxeram tensão. Os conselheiros exigiram explicações formais. Alguns membros do Império ameaçaram se afastar. Outros clamavam por aliança com famílias reais estrangeiras. Zai os ouviu a todos. Mas não recuou. "Quem não aceita minha decisão, não aceita meu reinado", respondeu com frieza. Aylin, por sua vez, manteve-se discreta. Não queria títulos. Recusou o luxo exagerado. Continuou visitando os jardins pela manhã, como antes. Continuou escrevendo cartas silenciosas à sua mãe, guardando-as dentro de um baú, pois sabia que o retorno à vila já não fazia sentido. Ela agora era parte do deserto. Parte daquele palácio. Parte do corpo que havia tocado como segredo, e que agora era sua casa. Meses depois, uma cerimônia oficial foi organizada. Zai apresentou Aylin ao povo. Em uma praça rodeada de milhares de olhares, ele subiu no pódio com ela ao lado. "Esta mulher salvou minha vida 2 vezes", disse, com a voz firme. "Primeiro, quando tocou meu corpo com mãos puras. Depois, quando amou minha alma sem julgá-la." Aylin sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não pelo reconhecimento, mas porque naquele momento, sentia que tudo havia valido a pena. Todas as noites solitárias. Todos os olhares de desprezo. Todos os silêncios. Agora, ela era vista. Mas mais importante, era sentida. No último quarto da Torre Oeste, havia um espelho antigo. Zai levou Aylin até lá em uma madrugada silenciosa. "Olhe-se", disse ele. Ela se olhou. Mas não viu o que esperava. Não viu uma serva. Nem uma mulher poderosa. Viu alguém transformada. "Agora olhe para mim", ele continuou. Ela se virou. Zai tirou a túnica, como da primeira vez. Mas dessa vez, foi ela quem se aproximou. Tocou as cicatrizes com os lábios. Uma a uma. "Cada marca sua agora é minha também", sussurrou. "Porque eu amei o seu corpo. Mas o que nunca vou conseguir esquecer, foi o que ele revelou." Ele a segurou pela cintura, colou o corpo no dela, e juntos olharam para o espelho. "Agora me diga, Aylin, quem somos nós?" Ela sorriu. "Somos o segredo que ninguém mais pode carregar. E a verdade que ninguém mais vai apagar." Na última noite daquele verão, sob a lua cheia do deserto, eles fizeram amor como se o mundo não existisse. E naquele instante, Aylin soube que nunca esqueceria. Não os olhos. Não as palavras. Mas o corpo dele. Aquele corpo marcado, que agora era dela. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.